Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e vou ler um pouco da palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje eu quero falar sobre o inexistente de Deus e o inexistente do homem. Dentro desse contexto do inexistente de Deus e do homem, eu quero frisar que o inexistente de Deus é quando ele olha para o ser humano caído, fraco, destruído e lança nele uma promessa. Então Deus olha para o ser limitado, cheio de questões, dificuldades e faz uma promessa para ele poder, através da restauração da imagem e semelhança dele naquela vida, cumprir algo sobrenatural. Agora, quando eu falo do inexistente do homem, eu estou falando do homem que está preso à circunstância na vida, circunstância de dor, perca, destruição, frustrações por situações, e ele leva sempre a vida dele em situações que ele cai ou em circunstâncias parecidas, ou sempre sofrendo por causa de certas áreas que ele ainda não recuperou. Olhe para essa imensidão e saiba que tudo isso foi o Senhor que fez. E eu agora leio aqui Romanos 4,17, diz assim: olha que texto lindo, como está escrito: por Pai de muitas nações te estabeleci, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui Deus está dizendo, através de Paulo escrevendo aos Romanos, que Deus tinha chamado Abraão por pai de muitas nações, e se cumpriu isso na vida de Abraão. Por quê? Porque não ficou a salvação só a Israel. Hoje nós somos salvos, em Cristo se cumpriu a salvação a todos os que crescem, e na própria lei se estabelecia o processo de proselitismo. Quando alguém vinha a Israel ou no meio a convívio com judeus e amava o Deus de Israel, circuncidava o prepúcio do macho, e a partir dali ele tinha uma convivência de direito a participar das cerimônias e ritos no meio do povo escolhido por Deus. E fala que Deus vivifica, no 4,17 de Romanos, os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, Deus, quando faz uma promessa de impossibilidade para o homem, para ele já é, porque ele prometeu e ele faz. E Cristo disse lá na cruz: está consumado. Querendo dizer, quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, dentro da questão do Deus que traz o inexistente à vida, Romanos 4,17, é esse final que eu quero frisar para você, e ler também Romanos 4,19. O corpo de Abraão e de Sara, diz lá, que já eram mortos, quer dizer, não tinha mais possibilidades de gerarem filhos. Abraão tinha 75, Sara 65, quando Deus fez uma promessa para eles. Porém, Abraão se tornou pai com 100 e Sara se tornou mãe com 90 anos. Então, o que eu quero dizer para você, quando você olha lá no capítulo 12 de Gênesis, que começa a história, Deus fala não era Abraão ainda, era Abrão, Sara ainda era Sarai: sai da sua terra, da sua parentela, para onde eu vou enviar. E Abraão começou uma caminhada de fé com o Senhor. E fica interessante quando o Senhor diz assim para ele: eu vou abençoar os que te abençoarem pelo caminho, e os que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei também. Então, Abraão tinha uma promessa, e você pode ver que até em guerras que ele entrou contra reis, o Senhor foi com ele, porque ele andava sobre uma obediência. Outra coisa interessante que você vê é que o Senhor falou para Abraão no capítulo 17 de Gênesis que ele seria pai de muitas nações, e não só agora na questão do Cristo em si, mas você vai estudando a história de Israel, você vai vendo como Deus foi cumprido passo a passo com ele. E isso eu quero só dizer para você o seguinte, que o maior desafio de Abraão foi acreditar também na questão de que
até Deus mandar ele sair. Ele saiu, convenceu Sara, ele saiu e começou uma caminhada, e Deus o abençoando, a vida dele estava ali. Mas o desafio também veio nele, corpo morto, e de Sara, corpo morto também. Os corpos de ambos mortos para aquilo que se dizia tempo de fertilidade fecundativa. Então, dentro disso, eles teve que crer. Abraão creu. Tem texto que você vai ler que quando o anjo veio anunciar a Abraão que era o tempo da bênção, Sara riu. Porém, nós sabemos que Deus cumpriu. Então, quando se fala do inexistente de Deus, conclusão, em texto você vai ver, há coisa impossível para o Senhor? Não. Mas coisas que não existem para Deus no ser humano caído, pelo seu poder, ele olha para fazer. Agora, a complicação, muitas horas, é no ser humano que está caído, quebrado, ao quebrado, olhar para o Senhor e falar para o Senhor assim, eu creio que isso não existe, mas vai acontecer. Isso é prova de fé, isso é teste de fé, e todos nós temos que viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então nisso eu quero falar com você, seja homem ou mulher, que viveu um relacionamento, uma intensidade, mas quem sabe por vícios, intrigas, incompatibilidade, terminou o seu relacionamento, e esse relacionamento gerou feridas, foi cada um para o lado, um se curou, reconstruiu a vida, foi e de repente tem outro preso. Ou de repente você que até perdoou, mas perdoou, está curado, tentou e não conseguiu reconstruir por causa que o outro lado continua mal, maligno. Então você hoje está com alguém, o outro lado com alguém, mas infeliz do lado que você está, seja curado ou seja a pessoa que estava ferindo e hoje reconheceu o amor, mudou de posição, mas não consegue reconquistar o outro lado, que já foi para o outro lado. Às vezes a pessoa sabe e está até dentro da igreja numa vida assim, por causa de um passado que ele viveu, que ele não se desprende, não libera, não busca cura. Ele também está com alguém hoje, mas vivendo coisas passadas. Quem sabe um filho que foi lá, comenta alguma coisa do pai que está do outro lado da mãe, aí você vivifica coisas, lembranças. Quando sabe que o outro lado está mal, você até pensa nas possibilidades de reconstrução. Na verdade, isso é uma vida de adultério, é uma vida de traição, é uma vida que você está usando de uma pessoa para suprir a falta da outra. O que fazer? Mas eu ainda tenho sentimento pela outra, eu não a esqueço. Olha, o perdão e a libertação vem de Deus. E o rejeitar o passado e o embaraço também vem de Deus. E o honrar aquilo que você tem hoje também vem de Deus. Você tem que chegar no Senhor e falar, pai, eu estou vindo para uma audiência desse processo que não terminou ainda, em nome do meu advogado, o Senhor Jesus, como diz 1 João 2,1, eu preciso de uma solução, eu não posso estar aqui no presente e viver no passado, porque isso está proibindo o inexistente do Senhor. Como eu serei um bom casal de ministro se um dos dois estão na mesma cama, mas estão divididos, um preso no passado? Talvez tem ministérios que não está se desenvolvendo por causa disso, até viver uma vida lá, mas não se livraram daquilo, não se libertaram daquilo, então Deus não pode usar. Quem sabe você é pai que tem filhos que você foi assim, de uma pessoa desequilibrada, feriu, machucou, quebrou. Hoje você é nova criatura, mudou e seus filhos não o perdoam, e por falta desse perdão, então você fica também vivendo inexistente, que só vai acontecer coisas grandes na sua vida nova quando você receber o perdão daquele. Não, você também, quando é nesse caso de alguém que não te libera, você tem que levantar a sua cabeça e ir. Você tem que pegar Deus, que diz assim, não tem ninguém que deixa pai, mãe, mulher e filhos por amor de mim, não receba nessa vida 100 vezes tanto com campo de perseguição. Tem que agora esse campo seu aí ser florido. Tem que deixar descer a água do Espírito e regar esse lugar. Você tem que frutificar daí para frente e andar. Não tem possibilidades lá atrás. Como você vai ficar preso no inexistente do homem? Ou um dos lados que te abandonou está lá feliz e você vivendo
passado e usando de alguém, ou esperando milagrosamente que lá no fim da vida aquela pessoa fica, sei lá o que, viúva, deserdada, para você tentar uma reaproximação. Quem sabe você foi de um ministério, nasceu lá, cresceu lá, seu avô foi de lá, seu pai foi de lá, você era de lá e aconteceu algo muito terrível, doloso, e você saiu, mas está preso ainda àquela placa. O povo te rejeitou, não te quis, ou você por orgulho saiu e você acha que era lá que Deus tinha que cumprir com você isso e aquilo, e você tem que voltar e está esperando, vamos dizer, a justiça, quer dizer, Deus destronar, matar todo mundo porque você é merecedor ou merecedora de tudo que está lá. Fica sabendo que você não tem que pertencer a uma placa mais lá que ficou. Você tem que continuar no corpo de Cristo, continuar frutificando e tendo uma vida sadia no Espírito, aonde você está, porque a Bíblia fala lá aos Hebreus que, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura gerando fere, muito se contamine. 12, 15 em diante de Hebreus fala sobre isso, e você está contaminado por raízes passadas de ministério. Eu fui batizado numa denominação, mas hoje eu faço parte de uma outra, e nem por isso o Senhor deixou de estar comigo, de me usar, e eu não deixei de ser feliz por isso. Senhores, o evangelho é feito de renúncia. O apóstolo João fala na terceira epístola que ele era proibido de estar na igreja com os irmãos. Tinha um povo lá que não recebia, não deixava os irmãos receber, e quem recebesse ele era expulso da igreja. E João, curado das feridas ministeriais, espirituais, preso injustamente lá na ilha de Pátimos, em vez de dar lugar à destruição, ele teve visão. Igual José, na cadeia, em vez de dar lugar à destruição, à autopiedade, à autocomiseração, deu lugar a Deus, teve discernimento de espírito e pelo dom de revelação foi sendo reestabelecido aonde ele tinha que estar. Quem sabe você faliu, parentes te roubaram financeiramente, não tem como provar, não tem o que fazer, e você agora está dependendo de Deus e de outros. Eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Terminando essa palavra, perdoa. Pai de órfão, marido de viúva é Deus. Ainda que seu pai e tua mãe te abandonar, Deus não te abandona. Mas era para eu estar milionário. Eu vou te dizer que há um novo céu e uma nova terra. O que Deus tem para ti nessa terra, quando Deus prometeu, Ele sabia que alguém te lesaria. Saia do teu inexistente, desse mundinho de prisão, de dores, de recurso de lei, quem sabe pensamento de mandar matar. E vai no inexistente, sai do inexistente de homem e vai para o inexistente de Deus. Vai naquilo que Deus te prometeu. Vai por aquilo, porque você sabe que quando o filho de José nasceu primeiro, ele colocou o nome de Ramassés, que faz esquecer. Ele diz, porque Deus fez esquecer das minhas angústias, estou curado dela e da casa de meu pai. Ele passou a angústia, mas não aceitou dar lugar a ela. Ele prosseguiu. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura sobre as almas, mentes e espíritos e corpos de todos como a mim que está debaixo desta palavra. Não podemos ficar presos a um passado, a uma vida de destruição, sendo presa de demônios nem de homens, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu Espírito repouse sobre nós. Que este caminho que não foi encontrado ainda, o inexistente, tenha 50, 100 anos, igreja 20, 10. Que a partir de hoje, Jesus, a tua luz brilha. Nós passamos a seguir o Senhor, não deixamos só pecado, mas coisas embaraçadoras. Saímos do inexistente do homem, onde só revela bloqueios, dores e torturas, e entramos, Senhor, no inexistente do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus.